Olá, galera. Beleza? Mais uma aulinha aí. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as funções, uma análise gráfica, né? E uma das funções mais importantes, a função quadrática, do qual estudar e conhecer, entender os parâmetros A, B e C é de fundamental relevância para a análise dessas funções e até prever resultados sem necessariamente saber fazer a questão toda, né? Às vezes conhecer o comportamento dos parâmetros A, B ou C, ou dos três, você pode julgar uma questão e ter uma noção mais coerente das respostas, beleza? Então vamos lá, dar início à função quadrática. Vamos lá, função quadrática. O que determina a função quadrática? Caracteriza a função quadrática, né? Na verdade, caracterização é uma coisa mais complexa um bocadinho, que a minha ideia hoje não é falar mais especificamente sobre isso. Em outro momento a gente fala sobre as caracterizações e exemplos numéricos. Tá? No entanto, agora o meu objetivo é falar um pouquinho sobre análise gráfica e para isso tem que lembrar algumas coisas importantes da função quadrática. É toda a função do tipo ax2 mais bx mais c, onde o a tem que ser necessariamente diferente de zero. Tá? A gente está no campo dos reais, que não esquecendo disso. E b e c são valores quaisquer, podendo ser nulos ou não. Quando a gente tem f de x igual a zero, a gente chama isso em matemática de curva de nível. Quando a curva de nível é zero, esses pontos cuja margem é zero, nós chamamos de zero raiz da função. E para achá-los, tem a forma clássica, no fundamental vocês denotaram isso de fórmula de Bhaskara. Curiosamente, Bhaskara, essa equação só foi deduzida algebricamente, símbolos algébricos foram usados 300 anos depois da morte de Bhaskara, né, pelo francês Viet. Mas, no Brasil, ela é denotada como forma de Bhaskara, e assim seja. Quais são os fatos interessantes ao você fazer essa forma? As condições para que você tenha as raízes reais ou não. Se o delta for maior que zero, eu tenho duas raízes distintas, ou diferentes, ou desiguais. Se for igual a zero, são duplas ou iguais. É interessante graficamente que ela tangencia o eixo, né? E o delta menor que zero, ela não corta o eixo. Essa análise é interessante de cortar, tangenciar, porque tem um teorema matemático interessante, o teorema de Bolzano, que você consegue estudar a paridade das raízes, né? A quantidade de raízes a quantidade de raízes de um polinômio, generalizando depois, a gente pode ver isso mais devagar, né? Então, cortar uma vez ou tocar, né? Você pode prever o número de raízes de um polinômio, de uma função polinomial, tá? A soma das raízes, menos b sobre a, e o produto das raízes, c sobre a. Graficamente, toda função quadrática, ela é determinada por uma parábola graficamente, tá? Essa curva aí, essa abertura, que a gente chama de concavidade. E quem determina a concavidade, o estilo dela é o parâmetro A, né? Se ela é mais aberta, mais fechada, para cima ou para baixo, concavidade para cima ou para baixo, é o parâmetro A, né? Nós fazemos um estudo agora mais detalhado, com uma análise sobre esses parâmetros. O que A, B e C denotam? Para isso eu vou usar um softwarezinho gratuito, que é o nosso querido Wimplot, tá bom? Quase que eu falo um outro programa aqui, desculpe, mas é um Wimplot. Então vamos lá, pegando o Wimplot aqui. Então, olha, já denotei, já fiz uns gráficos interessantes. Eu peguei, olha, deixa eu pegar essas funções aqui e colocar aqui, olha, x ao quadrado é a primeira e é essa mais vermelhinha aqui, ó, beleza? 2x ao quadrado é azul, 4x ao quadrado é verde e 1 meio x ao quadrado a cinza. O que acontece? Todas elas têm uma coisa comum, x ao quadrado. Ao colocar esses valores 1, 2, 4 e o meio, ela multiplica esses valores da imagem por esses valores, né? Então, quanto maior, positivamente estou dizendo aí, o coeficiente a minha imagem é mais alta, então a curva se estreita. Quanto menor, ela se achata. Beleza? A mesma análise eu posso fazer para A negativo. Ó, se eu pegar aqui, vou colocar o coeficiente negativo apenas, só vou trocar aqui, olha, e o A negativo, a parábola ela vai fazer a simetria, ela vai para baixo,
Ok? Mesma análise, sem nenhuma perda de generalidades. Tranquilo? Isso é o coeficiente A. Então, o coeficiente A vai determinar a sua parábola, a sua concavidade. Então, a gente brinca até o seguinte, se eu pegar essa função aqui, quer ver? Opa, perdão. Vamos pegar a primeira aqui, ó, x ao quadrado. Vou deixar ela positiva. Tá aqui. Se eu pegar essa aqui, olha. X ao quadrado. Desculpa que eu estou olhando para a tela e digitando, eu fico meio vesgo aqui, né? Ó, mais 2x. E x ao quadrado, sei lá, mais 2x mais 3. Geometricamente, esses três gráficos são iguais. Como A é igual para os três, os gráficos são os mesmos. O que muda é a posição dele no plano cartesiano, seus deslocamentos nessas regiões. Beleza? Tranquilo? Agora vamos avaliar outro parâmetro interessante, que é o parâmetro C. Então, ó, já vou aproveitar isso aqui, ó, não fazer nem muita coisa. Ó. Olha o parâmetro C interessante. Ele faz um deslocamento vertical no gráfico. Eu só mudei o coeficiente C. Ó. No primeiro era 0, no segundo é 2, no terceiro é menos 3. Então, a gente fala que o parâmetro C ele faz o gráfico subir e descer. É um deslocamento, uma translação vertical. Tranquilo? Show de bola, né? Então, vamos lá. Agora o mais difícil deles, que é o parâmetro B. Tá? Eu vou manter o primeiro, por malandragem. O segundo também. Ó. Como se fosse 0x, 2x, 3x, 3x negativo, né? Só que eu queria botar ele positivo aqui. Foi um lapso do seu querido professor. Opa. Mais 3x. Eu vou, na verdade, para fazer uma coisa mais interessante, depois eu digo por que eu vou botar esse mais um para todo mundo ali, para ficar mais fácil a análise gráfica, senão vocês vão me quebrar. Ó. Vou pegar simetricamente agora, né? Só botar o A negativo. Ó. Então, né? Fazer a simetria de todo mundo, né? Opa. Deixa eu fazer mais um aqui. Deixa eu ver se eu dupliquei ou editei. Então aqui, ó. Vou botar mais um aqui só para... Tá? Deixa eu só mudar a cor. Esqueci de novo. Isso acontece. Acontece. Tá? Vamos lá. Agora, vamos colocar esses mesmos elementos. Esse aqui eu dei molezinho, mas nesse aqui eu vou querer esse aqui, ó. Vou duplicar ele. Só vou trocar o sinal do B. Tá bom? Ó, com a mesma coloração. Só o do B que eu estou trocando. Vou fazer outro caso negativo, mas não precisa. Vou duplicar, perdão, gente. Deixa eu duplicar aqui de novo, do outro lado. Curioso. Fico fazendo um gráfico maluquinho assim. Mas olha que curioso, agora eu pegar essa função aqui, eu vou duplicá-la e apenas vou fazer isso aqui, ó. Vou botar esse sinal aqui. E eu vou colocar uma densidade maior nela, para vocês visualizarem, e uma cor bem diferente aqui, para vocês prestarem atenção numa coisinha. Que é uma cor que não tem ali, sei lá, tem todas as cores, sou ruim de cor. É um cinza mesmo. Olha essa parábola aqui. Se vocês observarem, qualquer parábola que eu crie com essa estrutura de A e C igual, e eu for mudando apenas o coeficiente B, o que vai acontecer? Os vértices de todas essas parábolas morarão nessa parábola aqui. Ou seja, que significa que os vértices daquelas famílias de parábolas, onde eu mudo apenas o coeficiente B, gera uma nova parábola. E essa parábola é exatamente
menos ax² mais c. Por isso que a primeira que eu deixei x² mais 1, e aí ficou menos x² mais 1. Então, se eu pegar essa função aqui e botasse, tipo, por exemplo, x² mais nx mais 6, ela vai gerar, se eu mexer todos os b's, todos esses b's formarão essa nova parábola, que será menos x² mais 6. Tranquilo? Isso é uma análise gráfica importante verificar o que esses elementos mexem numa parábola. Tá? E aí, olha, voltando aqui, com o nosso PPT rapidinho, só para finalizar. Então, olha, a ferramenta que eu plot, só para vocês visualizarem. O parâmetro A tem aquele monte de curva aqui, certo? Parar para cima, parar para baixo, mais fechada, né? Mais alongada. Isso eu variando o valor do A, positivamente ou negativamente. Então, A determina a concavidade da parábola. Ao variar apenas o parâmetro C, que foi um outro gráfico que eu fiz, né? Eu fico subindo e descendo. É a translação vertical. E o parâmetro C, eu fiz aqui pontilhado, olha, fiz um caso positivo e um caso negativo, né? As famílias determinadas aqui, elas geram uma nova parábola. E essa nova parábola é menos ax² mais c. Tranquilo? Então, é interessante ver essa análise gráfica, né? E que você acaba resolvendo algum tipo de equação interessante, de problema, de função, percebendo apenas as variações do parâmetro. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e tenham, né, ficaram motivados com esses gráficos aí que são bastante elucidativos, tá bom? Daqui a pouco eu posto uma atividade onde a gente possa comentar e usar esse recurso que é análise de parâmetro, né, baseado nas variações desses coeficientes, tá? Até a próxima, galera. Um forte abraço.